Olá, irmãos, eu sou a pastora Rita Elane e esse é o canal Lâmpada para os Nossos Pés. Eu quero convidar você a fazer parceria comigo nesse canal. Se inscreva, deixe o seu like, deixe o seu comentário, porque é muito importante para nós o teu comentário. E mais importante do que tudo isso, compartilha esse link com alguém que você ama. Porque não existe maior prova de amor do que levar a palavra de Deus àquelas pessoas que são importantes para nós. Então, com certeza você conhece alguém que precisa ser alcançada por essa palavra. Eu quero convidar você, nesse momento, a refletir comigo no livro de Isaías, capítulo 38, versículo 5, parte B. Diz assim a palavra de Deus: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Essa palavra, ela está sendo direcionada diretamente para você. Deus, Ele diz para você que Ele ouviu a tua oração. Talvez esses dias todos, esses anos todos, esse tempo todo você vem achando que você tem orado em vão, mas o Senhor está te dizendo agora, chegou a hora da tua resposta. Ele diz para você, não é em vão, não foi em vão, nunca será em vão, porque eu ouvi a tua oração. O teu clamor chegou até os ouvidos dele. Ele é Deus que ouve. Quando nós oramos, ele se inclina para ouvir a nossa voz. A Bíblia diz para nós que nós devemos orar em todo tempo. Nós não podemos cessar de orar, porque é a nossa oração que move a mão de Deus. A oração, ela liberta. A oração, ela resgata aquele que está em prisões. A oração, ela faz aquilo que nós não podemos fazer. Quando nós pregamos, nós estamos pregando para pessoas. Mas quando nós oramos, nós estamos orando para Deus. E quando nós oramos para Deus, coisas grandes acontecem, porque Ele move céus e terras para vir em nosso favor. Nós vemos um exemplo bem claro do poder da oração no livro de Atos, capítulo 12. Se você for estudar essa passagem, você vai ver o quanto a tua oração é poderosa e porque o inimigo tenta por várias vezes te impedir de orar. A Bíblia diz, meus irmãos, em Atos 12, que o rei Herodes, ele manda prender Pedro. E quando ele prende Pedro, ele coloca Pedro em uma prisão de segurança máxima. 16 soldados vigiavam a cela em que Pedro estava preso. E a Bíblia diz também que o muro daquela prisão eram de paredes muito grossas. E o portão que fechava aquela prisão era de ferro maciço. E nós observamos no livro de Atos, irmãos, que quando Pedro é preso, a igreja ela não planeja uma forma de resgatar Pedro. A igreja não planeja um plano de fuga para Pedro. A igreja não se organiza para ir até Herodes, pedir que Herodes soltasse a Pedro. Mas o versículo 5 diz que a igreja fazia intensa oração para que Deus libertasse Pedro. Deus, Ele está te dizendo agora, ora intensamente, ora com todas as tuas forças, ora com todo o teu coração, ora com toda a tua alma, porque quando nós oramos e nós oramos intensamente, Deus, Ele quebra cadeias e grilhões. A Bíblia diz que a igreja estava orando e orava intensamente. E enquanto a igreja orava, Pedro dormia na prisão. E Pedro dormia entre 2 soldados. E eu achei maravilhoso esse versículo onde diz que Pedro dormia. Porque
A Bíblia não diz que Pedro estava desesperado, a Bíblia não diz que Pedro estava com insônia, a Bíblia não diz que Pedro gritava por socorro, a Bíblia não diz que Pedro chorava desesperadamente, porque provavelmente ele iria ser morto no outro dia. Com tudo isso, Pedro dormia. Mas sabe por que Pedro dormia? Porque no livro de João, capítulo 21, versículo 18, Deus havia feito uma promessa a Pedro. Deus havia prometido que Pedro não morreria jovem, mas ele morreria em uma idade avançada. E quando ele foi preso por Herodes, ele ainda era muito jovem. E Pedro, ele tinha uma convicção dentro dele: Deus sempre cumpre o que nos promete. Essa convicção ela tem que estar viva no nosso coração, irmãos. É por isso que mesmo orando a gente se desespera, mesmo orando a gente desiste, mesmo orando a gente acha que Deus não está nos ouvindo, porque nós, apesar de orarmos, a gente não alimenta dentro de nós essa convicção de que Deus sempre cumpre o que nos promete. Deus, ele tem promessa para você. Deus, ele tem promessa para a tua família. Deus, ele tem promessa para a tua vitória. Deus, ele tem promessa de te tirar dessa situação. Então, quando a gente ora e a gente alimenta essa convicção, nós conseguimos dormir. Seja qual for a situação que estivermos passando, nós dormimos e descansamos, como diz o salmista Davi, em meio à perseguição de seu filho Absalão. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. É essa convicção que nós temos. A Bíblia diz, irmãos, no versículo 7, que por causa da oração da igreja, veja bem o poder da oração. Por causa da oração da igreja, um anjo desce na prisão. Uma luz resplandece naquele cárcere. Deus está falando para você. Por causa da tua oração, por causa da tua intensa oração, um anjo está sendo enviado da parte de Deus para se acampar, para rodear a tua casa, para rodear a tua família, para que nenhum mal adentre dentro da tua casa. Essa situação não vai te destruir, esse problema não vai te destruir, nenhum mal entrará na tua casa, praga nenhuma te alcançará, nem alcançará a tua família, porque Deus, ele já enviou um anjo para guardar a entrada da tua casa. Creia, tenha convicção, porque você tem pedido a Deus socorro. Deus tem socorro para você. Essa luz que resplandeceu no cárcere onde Pedro estava, vai resplandecer também na tua vida, na tua casa, no meio da tua família. E onde a luz de Deus resplandece, o mal é dissipado. Onde a luz de Deus resplandece, o diabo com seus demônios batem em retirada, porque nada pode suportar o resplendor da glória de Deus. E essa glória está sobre a tua vida, está na tua casa. Creia. A Bíblia diz, irmãos, que quando o anjo ele desce, ele toca em Pedro. Sinta agora o toque do anjo. Sinta agora Deus te tocar. Deixa ele te tocar através dessa palavra. A Bíblia diz que quando o anjo toca em Pedro, Pedro desperta. O Senhor quer te despertar nesse dia, nessa hora, nesse momento. Ele quer te despertar para uma nova vida. Ele quer te despertar para um novo momento. Ele quer te despertar para um momento de alegria e de vitória que Ele tem para te dar. Pedro, ele desperta. Quando Pedro desperta, o anjo fala: levanta-te depressa. Deus tem pressa de te levantar. Deus tem pressa de te animar. Deus tem pressa de renovar tuas forças. Deus tem pressa de te colocar de pé. Levanta-te depressa, o Senhor está contigo. As cadeias que prendiam Pedro caíram por terra. Você pode dizer: pastora, mas eu já oro. Pois ore mais. Ore até você ouvir o som das cadeias caindo por terra. A Bíblia diz que quanto mais a igreja orava, mais Deus operava. As cadeias caíram por terra. Aí o anjo pegou Pedro pela mão e começaram a sair da prisão.
Eles passaram pela primeira e pela segunda guarda e os guardas não viram Pedro. Sabe o que é que Deus está te dizendo aqui? Através da tua oração, Deus vai te esconder dos teus inimigos. Eles vão procurar te atacar, mas eles não vão te enxergar, porque quando olharem para ti, eles vão ver em ti o resplandecer da glória de Deus. Foi assim com Pedro, vai ser assim contigo. Eles começaram a atravessar a prisão e quando eles chegaram à porta da prisão, lembre que eu falei que os portões da prisão eram de ferro maciço. Pois quando eles chegaram na porta da prisão e se colocaram de frente com os portões que eram de ferro maciço, os portões se abriram automaticamente. Deus está dizendo para você que não existe porta que se mantenha fechada quando a presença do Senhor está contigo. Não foi pela presença de Pedro, mas foi pela presença do anjo que os portões se abriram. Não é pela tua força, não é pela tua presença, é pela presença de Deus na tua vida que os portões de ferros vão se abrir. Você vai sair dessa prisão, seja ela qual for, seja ela emocional, espiritual, financeira, física, seja qual for o cárcere que você está vivendo, a luz do Senhor vai resplandecer, o anjo do Senhor vai te tocar e você vai sair dessa prisão, porque as portas, não importa se é de ferro maciço, se é de bronze, elas vão se abrir diante de você, porque milagres acontecem quando o crente ora. Não para de orar, porque Deus, Ele opera através da tua oração. Para concluir, o versículo diz que Deus, Ele vê as nossas lágrimas. Ele está te dizendo que nesse exato momento tem um anjo colhendo as tuas lágrimas. O Salmo 56, versículo 8, parte B, diz: põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Olha que coisa maravilhosa. Não só Deus colhe as tuas lágrimas, mas Ele anota o sentido de cada uma delas. Cada lágrima tua, Deus dá um nome. E o nome da tua lágrima está sendo vitória, libertação, salvação, livramento, cura, nova vida, transformação. E o Senhor Deus, Ele diz para você, nesse momento, Ele está te tocando, Ele está te dizendo, ora, porque enquanto você ora, eu trabalho por você. E nesse momento, eu quero orar pela tua vida. Senhor Deus e Pai maravilhoso, nós cremos no poder da oração. Nós cremos que quando nós oramos, o Senhor opera. Nós cremos que não existem cadeias que permaneçam quando nós clamamos ao Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Que nós possamos atender a esse apelo de orarmos intensamente, de buscarmos a Tua face com todas as nossas forças. E enquanto nós oramos, Senhor, opera em todas as áreas da nossa vida. Deus, eu te peço agora, vai de encontro à necessidade desse homem, dessa mulher, desse jovem, dessa criança. Quebra todas as cadeias, liberta, Senhor, esta família. Deus, cobre com o sangue de Jesus e desvenda e destrói todo o mal que se levantou contra esse lar. Deus, pelo poder do nome de Jesus, eu declaro que o Senhor é um Deus que liberta. Então eu oro, eu abençoo e eu ministro a tua bênção sobre essa família, em nome de Jesus. Eu quero mais uma vez dizer a você, não esqueça de compartilhar esse link. Envie essa mensagem para alguém que você sabe que está precisando de uma libertação e de um novo ânimo. Se inscreve no canal, deixa teu comentário e curte para que nós possamos nos aproximar mais e mais de você. Que o Senhor Deus te abençoe em nome de Jesus.